você possa se preparar nesta hora para receber a ministração da palavra de Deus. Se coloque de pé, por favor, e abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Juízes 6, 14. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vou fazer uma paráfrase com esta ordem de Deus para Gideão, e ao invés de falar vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, nós vamos dizer vai nessa tua força e livra as famílias. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Vai nessa tua força e livra as famílias. Outra vez. Vai nessa tua força e livra as famílias. Agora você vai falar com convicção de que você vai ser um instrumento de Deus para livrar as famílias, para salvar a sua família e para salvar outras famílias. Fale com um grande brado de vitória. 1, 2, 3. Vai nessa tua força e livra as famílias. Pai, esta é a tua palavra e sobre ela nós ministraremos nesta noite, com o objetivo, Pai querido, de trazer para o teu povo entendimento e sabedoria a respeito dessa missão para a qual o Senhor tem nos chamado. Pedimos em nome de Jesus que tu tomes a vida de cada pessoa que se encontra aqui neste lugar, que o Senhor os abençoe, que teu Espírito Santo encontre liberdade para agir na mente e no coração de todos os que estão aqui. Eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer intento do adversário contra a tua obra que já começou, e que a tua glória seja manifestada de forma sobrenatural. Toma a minha vida em tuas mãos, conceda-me graça, sabedoria e sobretudo a unção do teu Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento do Senhor nas tuas mãos e um profeta fiel ao que o Senhor estiver falando comigo, para que eu transmita a mensagem ao teu povo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Queridos irmãos, o povo de Israel tinha pecado gravemente contra Deus. O povo de Israel havia experimentado das bênçãos, das benesses, de tudo aquilo que Deus havia feito. E chegou um tempo assim de calmaria, um tempo de tranquilidade. E o que aconteceu com o povo de Israel foi que o povo de Israel voltou as suas costas para o Senhor. Começaram a adorar ídolos, começaram a adorar outros deuses, se esqueceram do Senhor. Muitas vezes acontece na nossa vida, quando tudo vai indo muito bem, quando estamos com um bom salário no nosso emprego, o patrão paga em dia, a geladeira está cheia, abastecida, o guarda-roupa está cheio de roupas, as crianças bem vestidas, você está com o carro que você gostaria de ter, você está bem, está feliz com tudo aquilo que você tem. Mas é natural do ser humano, lamentavelmente, muitas vezes, quando tudo isso acontece, quando tudo vai bem, ele pensar que tudo aquilo está indo bem por causa das obras das suas mãos, por causa da força do seu trabalho, por causa daquilo que você está fazendo. E aí a tendência é a pessoa voltar as costas para Deus. Começa a diminuir a frequência da igreja, começa a reduzir o tempo de oração dentro de casa, o tempo de leitura da Bíblia, o tempo de oração, o seu tempo devocional, e aí a situação começa a se agravar
E quando a situação se agrava, aí a pessoa volta correndo para Deus, porque ficou desempregada, porque está com dívidas, porque tem enfermidade na família, porque os filhos estão rebeldes. A pessoa se volta e ela clama por misericórdia a Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel virou as costas para Deus. E ali aquele povo, ele realmente havia pecado. E Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Você já pensou o que é isso? Ser entregue nas mãos do inimigo durante 7 anos. A Bíblia diz que havia um grande sofrimento do povo. E tudo aquilo que o povo produzia, os inimigos tomavam posse. Já pensou, queridos irmãos, o que é isso? Aquilo que você produz, você trabalha arduamente, no final do mês você recebe o seu salário, e quando você põe a mão no dinheiro, vem alguém e diz o seguinte: esse dinheiro não te pertence, é meu. Esse é meu. Não, isso aqui que você produziu é meu. Não, isso aqui é meu. Existem muitas pessoas passando por essa experiência, porque não são dizimistas fiéis. E aí o devorador vem e toma tudo. Diz assim: isso aqui é meu. Não, isso é meu. Você tem que pagar essa dívida, você tem que cumprir esse compromisso. Não, isso é meu. Ah, e o dízimo você não vai entregar. Isso tudo aqui é meu. E assim acontecia com o povo de Israel. Tudo aquilo que eles produziam, o inimigo pegava. Os produtos eram destruídos. E eles não deixavam nenhum sustento para o povo de Israel. Nenhum sustento. Mas aí o povo clamou. O povo clamou a Deus. E quando o povo clama, Deus ouve o clamor do seu povo. Deus sempre ouve. Deus sempre ouviu o clamor de Israel. E Deus continua ouvindo o clamor da sua igreja. Nesses dias, nós temos clamado a Deus pela nossa nação. Daqui, domingo que vem, possivelmente numa hora dessa, nós já estaremos com o resultado das eleições presidenciais quase que totalmente computado, né? E vamos saber quem é que vai para o segundo turno, se vai ter segundo turno, se a nossa irmã Marina Silva vai lá para o segundo turno, temos orado. Mas sabe, irmãos, o que nós temos ministrado, a igreja tem clamado ao Senhor nesses dias pelo Brasil. Estamos no propósito de jejum até no dia da eleição. A igreja está orando, a igreja está jejuando, porque o nosso país carece das nossas orações. E o nosso país, meus irmãos queridos, ele é constituído de famílias. A igreja do Senhor é constituída de famílias. Hoje, a Igreja Batista Nacional Filadélfia está aqui comemorando esse dia da família. Um dia voltado para a família. Um dia onde nós estamos dando graças a Deus pela vida dos nossos familiares. Eu ressaltei aqui essa presença de tantas crianças, também adolescentes e jovens. Mas quantos pais não têm a alegria, o privilégio de ver os seus filhos, as crianças, os jovens, adolescentes na igreja? Os pais vão para a igreja, os filhos ficam em casa, então vão para as baladas. Vai nessa tua força e livra as famílias. E Deus ouviu o clamor de Israel. E Deus levantou um homem, Gideão. E ele disse para Gideão: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. E a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite é: vai nessa tua força e livra as famílias. Começando da sua família. Pastora Gisele orou aqui no início, nos desafiou para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos clamar, ministrássemos a nossa família, pelos nossos familiares que ainda não estão servindo ao Senhor. E nós devemos perseverar e continuar orando em favor da nossa família. Irmãos, vivemos num tempo em que a família está numa situação muito semelhante à do povo de Israel. A família clama por livramento. A sociedade brasileira e a sociedade em todo o mundo tem visto a família de uma forma diferente do foco
pelo qual Deus criou a família. Os valores morais estão totalmente deturpados. Tem sido ministrado pelo mundo afora que família não é apenas aquele modelo normal criado por Deus. E qual que é o modelo normal criado por Deus? Homem, mulher e filhos. Pai, mãe e filhos. Mas o que o mundo tem dito aos quatro cantos da terra, nos meios de comunicação, nas escolas para os nossos filhos? Eles têm dito, primeiro, que não é preciso se casar para constituir uma família. Não tem necessidade. As pessoas se ajuntam sem qualquer compromisso, ficam juntas um tempo, depois elas vão embora. Não tem necessidade de um casamento. Casamento com efeito civil, casamento religioso, casamento civil, registro no cartório. Não precisa disso não. Você junta os panos, se não der certo, você vai embora. Mas as pessoas dizem também de que não há necessidade de você morar na mesma casa para você constituir uma família. Diz assim, não, você pode casar e você mora numa casa, sua esposa mora em outra, e no dia que vocês tiverem saudade, vocês vão e ficam juntos, né? Depois ela volta para a casa dela, você fica na sua casa. Não há necessidade de vocês morarem juntos. Também dizem que não é preciso ter um cônjuge legalmente estabelecido para se ter filhos. Tem se proclamado muito hoje em dia a produção independente. Temos visto artistas, temos visto principalmente mulheres formadoras de opinião que dizem assim, meu sonho é ser mãe, mas eu não quero me casar. Estou escolhendo um homem para ser o pai do meu filho ou da minha filha. É a chamada produção independente. Tudo isso que não agrada ao coração de Deus. Tem dito também a respeito da união de pessoas do mesmo sexo, dizendo que essa união constitui uma família. Alguns dias aí nós vimos pela TV, lá no Rio Grande do Sul, uma juíza teve uma ideia nobre, que era proporcionar a algumas pessoas que viviam juntas, mas que queriam se casar, que não eram legalmente casadas, ela proporcionou um casamento coletivo. Só que ela teve uma infeliz ideia de dizer que naquele casamento também poderia haver a união de pessoas do mesmo sexo. Você sabe a confusão que deu, né? Colocaram fogo lá no CTG, né? Centro de Tradição Gaúcha. Mas isso, meus irmãos, tem acontecido pelo mundo inteiro. Os ativistas gays têm assim proclamado em alto e bom som, em alto e bom tom, dizendo que eles têm o direito de se casarem, de viverem juntos. Mas isso é totalmente fora do propósito de Deus. É uma afronta ao propósito de Deus. Porque Deus criou o homem, criou a mulher. Ele disse, sede fecundos, crescei, multiplicai, povoai a terra. Alguns dias eu estava lendo uma entrevista, uma reportagem, uma entrevista de uma artista da Rússia, e essa mulher havia participado de um filme que fazia apologia ao lesbianismo. E aí era um programa, ela ficava sozinha no palco com o entrevistador, e que tem aqueles aparelhos que medem se a pessoa está falando a verdade. Aí perguntaram para ela se ela aceitaria ter um filho homossexual. Ela disse que não aceitaria. Aí perguntaram, mas você já fez um filme de homossexualismo entre duas mulheres? Não, eu não aceito meu filho ser homossexual, mas a minha filha não vejo problema nenhum. Eu acho que no caso dos rapazes, tem muitas mulheres no mundo aí, né, que eles podem se relacionar, mas então, por isso que eu não aceito o homossexualismo. Mas o lesbianismo não vejo problema. Minha filha não vê nenhum problema. Olha só que incoerência. Pessoas formadoras de opinião que têm falado a respeito dos valores da família. Quero destacar aqui que nós não aprovamos nenhum desses pontos que essas pessoas têm dito.
Mas eu quero destacar que Deus ama a cada uma dessas pessoas. E é por isso que Deus tem levantado o seu povo para ministrar essa mensagem, para despertar as pessoas para a verdade, porque a verdade liberta. Existem pessoas com necessidade de serem totalmente libertas dessas mentiras que Satanás tem soprado no coração e na mente dessas pessoas. Se uma família, as pessoas continuam dizendo, é legalmente constituída por Deus, ok, é um casamento normal, homem, mulher, casado no civil, tudo bem, mas essa família teve um problema, teve uma dificuldade. Aí as pessoas dizem, separa, divorcie-se. Hoje o incentivo para o divórcio é muito grande. As pessoas conseguem se divorciar em questão de horas. A pessoa se casou hoje, daqui a 2 meses ela diz, não dá, eu não quero mais. Em horas ela já consegue estar com a certidão de divórcio na sua mão. Queridos irmãos, dia 20 de dezembro, se Deus assim permitir, a minha esposa e eu completaremos 34 anos de casados. 34 anos de vida a 2. Queridos irmãos, já passamos por vários momentos da nossa vida conjugal, por muitas lutas, e não foram poucas, mas nós sabíamos, quando nós nos casamos, de que o nosso objetivo era nos casarmos até que a morte venha nos separar, ou então até que Jesus venha e nos leve para a sua mão. Aleluia! Meu irmão, o casamento é indissolúvel. Eu não sei qual é a situação pela qual você passa hoje na sua casa, mas eu quero te desafiar e dizer para você que vale a pena você investir na manutenção do seu casamento e você manter esse propósito de você envelhecer junto com aquela donzela tão linda que você conquistou na sua mocidade. A Bíblia diz para que nós possamos nos alegrar com a mulher da nossa mocidade. Amém. O casamento, a família é para sempre. O divórcio, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Existem filhos sofrendo nesse mundo inteiro por causa da separação dos pais. Eu sou um filho de pais separados. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai me levou para a casa da minha avó, juntamente com meu irmão. Eu não tive a oportunidade de viver com a minha mãe. Vivi pouco tempo, quando eu ainda não sabia, nem me entendia por gente. Eu só sei que aos 3 anos de idade, o meu pai me levou para lá. E eu cresci um adolescente rebelde, um adolescente que aprontava em casa. Minha tia e minhas tias, eram 3 tias solteiras, imaginem vocês, né? E as 3 tias lá, e tinha 2 delas já estão na glória. Uma, a minha tia Dedé, está com 90 anos de idade, ainda lúcida, né? E meu pai ainda é vivo. Mas essas minhas tias, elas me disciplinavam, a minha avó me disciplinava. E por vários momentos eu disse, por que eu não tenho o privilégio de ter uma família constituída de pai e mãe comigo, meus irmãos? Durante muito tempo eu fui revoltado pelo fato de meus pais terem se separado. Até que aos 17 anos eu me converti, tive encontro com Deus, e Ele curou a minha alma, curou o meu coração. E então eu escolhi, quando eu me converti, e aí quando eu decidi me casar, eu escolhi junto com a minha esposa, escrever uma história diferente da minha casa, da minha família. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Os nossos filhos servem ao Senhor. O Alexandre e a Priscila servem ao Senhor. Isabela e Rafael servem ao Senhor. A nossa netinha Manuela, de 1 ano e 4 meses, ela ainda não entende, mas ela já está servindo ao Senhor. Na hora da oração, quando vamos orar, ela pega na nossa mão. E quando a gente termina, ela diz, amém, amém, amém. Ela já sabe o que é orar. Ela já entende o que é isso. Isso, pais, que a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele.
Mas então, se você tem alguma dificuldade no seu relacionamento familiar, meu irmão, vai para frente. Não desista, não desista. Talvez você já esteja até mesmo separado, mas você não se divorciou, você não tem outra pessoa, o seu marido não tem outra pessoa. Em nome de Jesus, te desafio, ore, jejue, para que você possa restaurar esse casamento. Precisamos restaurar. Não vamos dar essa vitória para o diabo, porque cada casamento destruído é uma vitória que o diabo acha que ele tem diante de Deus, porque é mais uma família que ele conseguiu destruir. Meus irmãos, como é que vai a família? Temos visto mesmo dentro da igreja do Senhor, a família sendo afetada pelo comportamento inadequado dos seus membros, e isso vem prejudicando sensivelmente as suas relações. Vou falar um pouquinho da falta de compromisso do marido, falta de compromisso da esposa, mas também quero falar a respeito dos filhos, com os quais eu vou começar aqui nessa noite. Todos os filhos aqui conseguem entender, né? Conseguem entender tudo aquilo que eu estou dizendo. Os filhos, e até mesmo os pequeninos, viu, papai e mamãe? Pequenino, ele entende muito bem o que você quer ensinar para ele. Muitos pais se deliciam com as traquinagens dos seus filhos, com as coisas que os filhos fazem e que surpreendem a eles, mas na hora de ensinar a palavra, eles dizem assim: são muito pequenos, não entendem nada. Mentira, entendem muito, eles entendem tudo. Então vamos começar falando para os filhos. São muitos filhos que não aprendem com os valores morais que devem reger a sua vida. Papai e mamãe, a responsabilidade é sua de ensinar para o seu filho, a sua filha, quais são os valores morais que devem reger a vida do seu filho e a vida de sua filha. Muitos desses filhos não aprendem o que é o conceito de cidadania, dizendo que eles são cidadãos, que eles têm direitos, mas que também esses filhos têm deveres. Observamos um sem número de jovens, de adolescentes, fazendo coisas terríveis porque eles não aprenderam. Queridos, não adianta. Tem muitos pais que mandam os filhos para a igreja, mandam os filhos para a escola, eles determinam que serão os professores da escola dominical, que serão os professores da escola quem vão ensinar os seus filhos a serem cidadãos. É lógico que na igreja, a igreja do Senhor vai fazer esse trabalho, e Deus tem feito muitos milagres. É lógico que a escola também vai fazer, mas a principal escola para o seu filho, meu irmão e minha irmã, está no recôndito da sua casa. Não fuja desta responsabilidade de você fazer de seu filho um agente de transformação da sociedade. Não negligencie o ensino para o seu filho, para que ele seja um verdadeiro cidadão. Ensine o seu filho que ele precisa também ser um cidadão do reino de Deus. Irmãos, quantas coisas terríveis que esses jovens têm feito pelo nosso Brasil afora e pelo mundo afora. Vamos lá nos Black Blocs, que juntam naquelas manifestações e depredam o patrimônio público. Sabe? Quantas coisas terríveis no campo de futebol. Quantas, meus irmãos, é de estarrecer, são estarrecedoras as notícias que nós recebemos quanto ao comportamento dos filhos. Alguns dias, essa semana, lá em Montes Claros, um adolescente esfaqueou o outro. Meus irmãos, a igreja, a família está clamando. A sua família está clamando, meu irmão. Sua família está clamando, meu irmão. Deus ouve o nosso clamor, mas é necessário haver arrependimento, e é necessário que nós nos voltemos para Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, não haverá perdão, não haverá cura, se não houver arrependimento, se não houver conserto. Queridos, vocês têm que cuidar dos seus filhos, têm que ensinar os seus filhos a entenderem que eles precisam aprender a convivência com outras pessoas. Muitos filhos querem apenas receber, e os pais, e muitos pais que muitas vezes não têm tempo para os seus filhos, né? Eles tentam compensar os filhos, a falta de tempo, dando para os filhos tudo aquilo que os filhos querem, até mesmo aquilo que o pai sabe que vai ser prejudicial para o seu filho. Meu irmão, minha irmã, não seja irresponsável, mas que você possa passar para o seu filho exatamente aquilo que ele precisa. Muitos filhos, queridos irmãos, não possuem limites, são deixados à mercê das suas próprias vontades. Como é que é o comportamento do seu filho? E aqui as crianças, jovens, adolescentes, como é que é o seu comportamento dentro de casa? Como é que é? Será que quando o papai, quando a mamãe fala, será que você obedece na hora? Será que quando a sua mãe diz assim: Juquinha, vem aqui me ajudar a guardar essas coisas aqui no armário, será que você vai na hora? Ou você diz assim: ah, mãe, agora, depois? E aí, mamãe e papai, como é que você faz? Juquinha, eu já te pedi, já te chamei, vem aqui para você me ajudar a guardar essas coisas aqui no seu quarto. Peraí, mãe, já vou. Terceira vez: Juquinha, cadê você? Eu já falei 2 vezes, Juquinha, vem cá, para você me ajudar a fazer. Ah, mãe, não estou afim não. Aí o Juquinha chega lá no quarto dele, está tudo pronto, tudo arrumadinho, bonitinho, que a mamãe desistiu. E aí a mamãe fez. Faça isso, meu irmão, e você vai criar um Juquinha sem limites, irresponsável, desobediente e rebelde. Faça isso. E você vai ver lá na frente a semente de rebeldia que você está plantando no coração do seu filho. Juquinha, vem aqui me ajudar a fazer as coisas. Ah, não, mãe, eu não vou. Vai lá onde o Juquinha está. Vem cá, Juquinha. Vem cá você. Vou chamar você de Juquinha. Chama o Juquinha. Leva o Juquinha lá no quarto do Juquinha. E fala assim: como é que você chama? Tiago. Tiago. Cadê a mamãe e o papai do Tiago? Está lá atrás, papai do Tiago. E aí, eu vou continuar falando do Juquinha, o Tiago é um personagem, tá? Então, como não é ele é um personagem que está representando. E aí, o papai e a mamãe viram para o Juquinha e dizem assim: você agora é Juquinha, tá, Tiago? Agora para mim. Olha, filho, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, o papai te chamou, você não veio na hora que o papai te chamou. Então nós vamos fazer uma coisa: você precisa vir na hora. Quando eu te chamar, você tem que obedecer na hora. Se acontecer de eu te chamar outra vez e você não vir, eu vou te disciplinar, tá bom? Ok? Volta para lá. E aí, o papai está lá no seu trabalho, né, com a mamãe. De repente: Juquinha, vem cá para você me ajudar a fazer as coisas. Aí o Juquinha vem na hora. Vamos aplaudir o Juquinha. Queridos, pastor, você não sabe o filho que eu tenho. Não sei mesmo não. Mas de uma coisa eu sei, a Bíblia diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta dela. Ah, minha irmã, meu irmão, você precisa fazer isso. Mas a Juquinha cresceu, e você deixou a Juquinha sem limites,
E o Juquinha está na adolescência, está com 15 anos de idade. E você diz: filho, você vai jogar bola com seus amigos, mas 9 horas da noite você tem que estar aqui em casa, viu, filho? Você precisa chegar 9h30, 10, 10h30. Cadê o Juquinha? Não chegou. Não aprendeu a ter limites? Não aprendeu. Tem que ter limites, meu irmão. Tem que ter limites. Aí o Juquinha cresceu um pouquinho mais. Vamos partir lá do lado da mocinha, né? Da Terezinha. Aí agora é Terezinha. A Terezinha já está numa idade, né? Aí começa a namorar a Terezinha. E aí, papai, você precisa fazer algo. Estou escrevendo um livro. Esse ano ainda nós vamos lançar. Paternidade, uma escolha. E ali nós falamos, eu vou falar um pouquinho aqui para os pais. E aí, papai, você precisa determinar limites para a sua filha Terezinha no tocante ao namoro. Você tem que chamar o seu futuro genro junto com a sua filha e dizer: filhos, você já pode chamá-lo de filhos, que vai ser um futuro filho. Quando for 11 horas da noite, por exemplo, vocês têm que estar aqui, dentro de casa. Da tarde, antecipa para 10. A hora que você achar. Tem que ser a hora que você, entendeu? Venha. Você tem que estar aqui dentro de casa. Eu fiz isso com a minha filha. O meu limite era 11 horas. Isabel, Rafael, quando for 11 horas, você tem que estar aqui dentro de casa. Agora, se você estiver dentro de casa, de 11 horas, é hora de você ir embora. E ele foi fiel, e ele honrou o sogro em todo esse tempo. E ele obedeceu. Limites. Tem que ter limites. Vocês têm limites? Jovens, crianças, adolescentes. Quais são os limites que seus pais têm colocado para vocês? Eu sei que muitas vezes o papai e a mamãe nos apresentam limites que nós não queremos. São coisas que a gente não quer. Às vezes você está doido para namorar, sua mãe diz, seu pai diz: não. Obedeça, obedeça, seja obediente. Seu pai e sua mãe querem o melhor para você. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, sobre salvar a família que está clamando. Obedeça. Existem tantos adolescentes que desobedeceram e se deram mal. Semana passada, lá no Rio Grande do Sul, num shopping, não sei quem viu essa notícia, dois jovens de 18 anos, um jovem casal. O rapaz deu um tiro na moça e a matou. Depois deu um tiro em si mesmo. E pouco tempo depois ele morreu. 18 anos de idade. Por que isso? Qual que era o motivo? E aqui eu vou aproveitar e dar uma palavra para os adolescentes. Queridos, adolescência é uma época para você conhecer Jesus, para você investir na sua vida espiritual, na sua família, investir na sua vida cultural, na escola. Não preocupa com isso não, essa questão de namoro não. Porque às vezes você está indo muito bem. Aí entra o namoro, aí... Sabe? Então, quando vem um namoro fora do propósito de Deus, não dá, é só confusão. Espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Rapazes, não é porque você é um homem que você vai namorar todas as meninas da igreja. Não é por causa disso. Está ali meu filho Alexandre, que hoje está com 30 anos de idade. Alexandre fez um propósito diante de Deus. Sabe qual propósito que ele fez? De se casar com aquela, de apenas namorar com aquela que seria sua esposa. Choramos com o nosso filho, oramos com ele, fomos para o monte, houve alguns alarmes falsos, ele chegou, achou que era o momento, algumas moças, como ele mesmo dizia, levei toco de novo, porque não era o propósito de Deus, a gente chorava com ele. Em alguns momentos ele dizia, por que a gente, quando escolhe fazer tudo certo, não dá certo, e as pessoas estão fazendo tudo errado aí, estão lá, estão namorando. Mas Deus honrou ele, filho. E aos 27 anos de idade ele se casou com uma linda pernambucana arretada, Priscila, minha norinha querida. A primeira e única namorada do Alexandre. Como foi a primeira e única namorada do Alexandre, você pode deduzir que
e ele se casou virgem. Um homem, 27 anos, em pleno século XXI. A família está clamando, viu, queridos? Antigamente, para o homem, era algo assim, vergonhoso dizer que ele era virgem. Hoje, que vê as nossas universidades, quem está na faculdade? Na faculdade, né? Quem está na faculdade é as meninas. Hoje, é vergonhoso para a menina dizer que ela é virgem, porque o padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. Prosseguindo, e dando dois exemplos finais, com referência aos filhos que não têm limites. Lembram-se daquele filho que o tigre comeu o braço dele no zoológico? Lembram? Vocês viram o filme, o vídeo, que ele corria para lá, corria para cá, né? Talhando o sangue do tigre, lembram? O tigre estava na dele, vou indo. Uma hora o tigre perdeu a paciência e detonou com o braço dele. E essa semana eu vi um vídeo. Eu não sei como é que foi, mas é alguém que não tinha limites, lá na Índia. Alguém viu esse vídeo da Índia? Não? Eu vou contar em primeira mão para vocês. Eu vi ontem. Lá na Índia, eu não sei se era um zoológico, só sei que era um local, parece que era um zoológico. Um local onde tinha um tigre, lá um lugar muito amplo. E um rapazinho, acho que é um rapaz, ele pulou um local onde não deveria. Só sei que ele caiu lá embaixo. E aí o vídeo mostra, um vídeo de 4 minutos. Aí mostra ele encostado assim, como os meninos estão vendo, encostado na parede, porque não tinha pra onde ir. E o tigre na frente dele. E o tigre fazia assim, com a pata. E ele o tempo todo com a mão assim, tentando espantar. E as pessoas gritando. E o pessoal diz que jogavam pedra no tigre. E ele olhava, quando ele dava uma patinha, só uma patinha dele assim, imagina, uma patinha assim, né? Aí ele chegava e tal, e fazia. Chegou uma hora que ele pegou o menino pelo pescoço, se fosse assim um gato, pegou e levou lá pra frente. E o tigre ainda fez de propósito, deixou lá no lugar que onde quem estava filmando podia ver. Ele não comeu o menino morreu. Sabe, irmãos? Aqui eu falei de duas situações trágicas. Mas com o que seu filho está brincando? Será que é com as drogas? Será que é com a pornografia? Será que é com o Facebook? Será que é com o WhatsApp? Ou será que é com o Instagram? Você sabe aonde seu filho está andando? Você sabe com quem seu filho está andando? Você sabe o que seu filho está fazendo? Você dá notícia? Precisa saber. Ah, mas meu filho disse que o celular dele é dele, tem a senha, então que eu não posso pegar. Se ele quiser fazer assim, pega o celular dele e fica com você. Você diz, se você não me der a senha, eu vou pegar esse celular, ponto final. Meu irmão, você tem que investir, minha irmã. O povo, a família está clamando. A geração seguinte tem sido arduamente atacada pelo inimigo. Na escola, você está vendo o que o seu filho está aprendendo na escola? Você que é pai de criança que estuda em escola pública, você está observando? Você precisa observar, porque algumas escolas públicas estão com algumas cartilhas que são princípios fora do propósito de Deus, e as crianças têm sido instruídas a dizer o seguinte: não deixe papai e mamãe ver a sua mochila. Você tem que ver, você é pai, você é mãe. Mas sabe, irmãos, a família continua clamando por causa do comportamento inadequado do homem e da mulher. Existe uma situação chamada de a crise do macho. A revista Veja, no ano de 2000, abril de 2000, publicou uma entrevista com o psiquiatra paulistano, quando aquele homem, durante muitos anos, 20 anos de trabalho, ele fez um estudo a respeito do comportamento do homem. Ele disse, ele concluiu, que na verdade os homens haviam se tornado o sexo frágil. Disse também que são os homens que estavam à beira de um ataque de nervos, atordoados com a revoada feminista, infelizes e vulneráveis. E aquele homem
ele chegou a uma conclusão, que foi a mesma conclusão que nós tivemos acesso de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no ano de 98, e que alguns dados constam no livro Edificando o Lar, no capítulo que fala sobre liderança. E ali, naquela ocasião, as pessoas diziam que o pai havia perdido o status de único provedor da casa e que, em comparação com a mãe, ele era considerado menos importante e menos companheiro dos filhos. Também dizia que naquele cenário a mãe emergia como a figura mais importante da casa. Dizia que a educação, disciplina e afeto eram quase que um monopólio feminino. De dona de casa passou a ser dona da casa. Disseram também que a perda de funções estava reduzindo o papel do homem dentro de casa. Aí as mulheres estavam perguntando para que a mulher precisa do homem, a família já não depende tanto dele. Aí algumas mulheres diziam assim, é a mãe que no fundo acaba resolvendo tudo. Pior que é verdade. Pior que tem muitos lares que isso é verdade. O pai não toma nenhuma decisão, não faz nada. É a esposa que tem que tomar a decisão. Estou falando do homem aqui, né? E aí, uma mulher disse, aquele negócio que o pai é o cabeça do casal acabou. A Constituição mudou. Um tem de cobrir as deficiências do outro se quiser que as coisas deem certo. O homem tem negligenciado cada vez mais o seu papel dentro do lar. Provoca uma enorme sobrecarga da mulher. Transfere para a mulher as suas responsabilidades. E como consequência, existe a inversão de papéis. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero te desafiar para que você possa buscar de Deus, para que você venha a ser um homem segundo o coração de Deus. Você tem algumas responsabilidades que você precisa cumpri-las. Eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Mas tem também um comportamento inadequado da mulher. É a chamada mulher moderna. Mulher moderna é aquela mulher que tem uma vida profissional bem sucedida em detrimento da vida familiar. Eu nunca fui contra a mulher trabalhar fora. Quantas mulheres trabalham fora? Quantas mulheres trabalham fora e gostam de trabalhar fora? Eu não sou contra você trabalhar fora. Não sou. Mas eu quero te falar uma coisa, minha irmã. Você trabalha fora. Você tem responsabilidade no seu trabalho. Mas preste atenção. A tua função de esposa, de mãe e de dona de casa são inegociáveis. Vou repetir. A tua função de esposa, de mãe e de dona de casa, elas são inegociáveis. Você pode trabalhar, e eu não condeno você a trabalhar. Algumas mulheres trabalham fora porque gostam, e gostam muito, como esse grupo que levantou a mão. Outras trabalham fora por necessidade, né? Mas olha, você que trabalha fora, gostando ou não, querendo ou não, essas três funções são inegociáveis. Eles falam que o perfil da mulher moderna é aquele perfil de mulher independente. Independente quanto aos seus atos, independente quanto à vida financeira. Não, você não tem que dar satisfação para o seu marido, não. Você não tem esse negócio aí de, não tem nada disso, independência. E você tem que ter a sua independência financeira, porque se você separar, você não vai ficar dependendo do seu marido para te sustentar. Existem mulheres que pensam assim, espalham essa notícia e envenenam outras mulheres dentro deste contexto de vida. Os filhos não são prioridade. Primeiro, a sua carreira profissional. Se houver tempo, aí eu vou pensar nos filhos. Aqui já estou falando que as mulheres que adiam cada vez mais a maternidade. Aí esperam, né, primeiro se realizar na sua vida profissional, para depois então partir para a maternidade. Minha irmã, preste atenção. A maior realização que uma mulher pode ter nessa vida, depois de ter um encontro com Jesus, depois
de se casar é ser mãe. A maior realização, a maior bênção, não é isso, pastor Gisele? Pastor Gisele concorda tanto, né? Que depois de alguns anos, né, tá aí a rapinha está chegando, abençoando esse bebê, né, pastor Lara? Parabéns a vocês. E as mulheres, a vida passa. A vida passa. E quando chega aos 40, aí começa a tentar. Aí já tem problema, tomou remédio tanto tempo, aí não consegue ajudar. Aí vai ter que gastar tudo aquilo, presta atenção, tudo aquilo que ela conquistou. Aí vai gastar para fazer tratamento para engravidar, quando poderia ter se engravidado naturalmente. Aquela mulher moderna é aquela que não acha que tem qualquer tipo de problema. A questão da terceirização na criação dos seus filhos. Ou seja, as babás, a mãe, a avó, a igreja, a escola, são colocados pela mulher moderna como responsáveis por essa função. Minha irmã, a responsabilidade é sua. Mamãe, você tem que estar perto do seu filho. Quantas mulheres não trabalham fora? Levanta a mão sem vergonha nenhuma. Minha irmã, há 2 semanas atrás eu estava almoçando com uma nutricionista, né? Eu, com a Yara, com 2 famílias, estava lá uma nutricionista. E ela disse o seguinte, eu perguntei para ela, ela disse que ela havia decidido parar de trabalhar. Ela estava junto com a sua filha que hoje tem 5 anos. Eu disse para ela, a função mais gratificante para a mulher é a função do lar. A função do lar. Não tem problema nenhum a mulher trabalhar fora, mas não tem problema nenhum também, minha irmã, você não trabalhar fora, porque dentro de casa você trabalha e trabalha muito. Então, quando você for fazer alguma ficha ou fazer alguma coisa que perguntarem para você qual que é a sua profissão, pode escrever em letra maiúscula: do lar. E aí aquela pessoa que quiser rir de você, pode aplaudir as nossas irmãs, pode aplaudir. Os estragos no casamento provenientes do ingresso da mulher casada, por exemplo, na faculdade, são terríveis. Não tenho nada contra a mulher casada ir para a faculdade. Mas são tantas histórias que nós já acompanhamos daquela mulher casada que entrou para a faculdade e ali ela se deslumbrou com tudo aquilo. Primeiro que na faculdade tem muito mais mulheres do que homens. Aliás, já são maioria. Não é verdade? As nossas universidades estão aqui. Não é isso? Tem muito mais mulheres do que homens. Lamentavelmente os homens não vão dar para isso. E aí a mulher começa a ver o poderio feminino e tal. E aí acaba ela desvalorizando o seu marido. Sabe, queridos irmãos, um certo colunista, o nome dele é Antunes Reis, ele disse que a mulher moderna perdeu a sua identidade. Ele disse que ele tem algumas amigas que falam até 3, 4 idiomas, mas essas amigas são incapazes de conversar com seus filhos. A gente caminhando para o final, quando Deus chamou Gideão e disse: vai nessa força e salva Israel. Quando nós falamos, vai nessa força e salva a sua família, talvez seja a sua família que precisa de salvação. Nós trazemos agora a palavra final. O que fazer para que nós possamos salvar e livrar as nossas famílias? Como livrar os nossos filhos do inferno? Como livrar a nossa família de ser destruída? Homens, desde o princípio, antes mesmo da criação do homem, Deus nos colocou no papel de como responsáveis por alguma coisa. Ele disse, no papel de comando: passamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, etc. Antes do homem ser criado, o homem foi formado, depois a mulher. Aí Deus colocou o homem no jardim do Éden para que Deus pudesse cultivar o Éden. Depois o homem pecou, né? O homem pecou, foi lançado fora do jardim do Éden, mas cresceu, multiplicou, a humanidade cresceu, mas se corrompeu. Deus decidiu que ele deveria destruir a humanidade. Chamou um outro homem, Noé,
para que ele construísse uma arca, porque aquela arca seria a salvação de Noé e de sua família e daqueles animais. Noé obedeceu, Deus destruiu toda a humanidade, apenas se salvar os que estavam dentro da arca. E aí, depois de Noé, aí multiplicou de novo, ele chamou um outro homem, Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu, e aí surgiu o povo de Israel, né? E aí o povo de Israel cresceu, multiplicou, mas o povo de Israel se tornou escravo do Egito. O povo de Israel clamou, Deus levantou outro homem, Moisés. Moisés foi lá e Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Antes de entrar na terra prometida, por causa do pecado de Moisés, Deus levantou outro homem que haveria de conduzir o povo de Israel à terra prometida, Canaã. Foi Josué, e assim aconteceu. E Deus levantou muitos outros homens, Deus levantou mulheres também, mas eu quero destacar aqui a figura do homem, até que Deus destacou Gideão, para que ele pudesse salvar Israel das mãos dos amalequitas, e assim aconteceu. Mas o propósito maior de Deus para o homem está na sua família. E Deus tem dado para nós, irmãos, uma grande responsabilidade de nós levarmos a nossa família para o altar do Senhor. Quando a família está clamando por socorro, quando a família clama porque ela está sendo destruída, é porque existem muitos homens que não estão atentos à responsabilidade que eles têm recebido de Deus, para que eles possam conduzir a sua família diante do altar de Deus. Amar a esposa, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, é a primeira grande responsabilidade que Deus deu para nós homens no nosso relacionamento conjugal. Meu irmão, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela? Como que eu vou amar minha esposa? Como é que eu vou amar? Não é apenas você dizendo para ela, querida, eu te amo. É muito importante você dizer, mas é você ter atitudes de amor, é você disponibilizar de tempo para a sua esposa, é você ter coragem de sair com ela para fazer compras, mesmo que seja aquela compra demorada, vai com ela, você vai abençoá-la, é você se dispor a servir a sua esposa em casa, é você se dispor a ajudar a sua esposa, até mesmo nas tarefas da casa, meu irmão. As tarefas domésticas são responsabilidade da mulher, mas nada impede que nós, homens, ajudemos a nossa esposa. Quero aproveitar e dar uma palhinha para os filhos aqui. Quantos filhos arrumam a sua cama de manhã, solteiros? Quantos filhos aqui arrumam a sua cama? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, que a turma que estava distraída aí vai, né? Quantos filhos arrumam a sua cama pela manhã? Essa pergunta para crianças, adolescentes e jovens. Você está vendo? Papai e mamãe, parabéns. O garotinho ali está pulando, dizendo que ela arruma. Parabéns, viu? Qual que é o nome do garotinho? Geraldo? Geraldo Gabriel. Parabéns, Geraldo Gabriel. Ele está ali dizendo que ele arruma. Mamãe, você tem que ensinar o seu filho. Lembra que eu falei? Você tem que dar responsabilidade. Precisa fazer isso. Desde a território ele vai aprender. Vai aprender isso. E aí, maridos, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos ser um exemplo. E nós precisamos, isso é a forma de nós amarmos a nossa esposa. Amém? Vamos chamar o silêncio? Vamos? Como é que a gente chama o silêncio? Vamos ver se ele vem. Amém? Glória a Deus. E aí, o segundo passo do homem exercer o ministério sacerdotal. Irmãos, existem muitos homens que acham que o papel de intercessão, de oração, é só da mulher. Sabia disso? Tem muito homem que fala assim, não, quem tem que orar é a mulher, quem tem que interceder é a mulher. Tudo bem, a mulher tem que orar, a mulher tem que interceder, mas o sacerdote da minha casa sou eu. Quem é o sacerdote, meu irmão? É aquele que apresenta a sua família a Deus. Irmão, a sua família está clamando. E você precisa tomar uma posição, uma atitude
diariamente. Quem é que coloca os seus filhos para dormir? É o papai ou é a mamãe? Normalmente é a mamãe, não é isso? O que o papai está fazendo que o papai não pode colocar o Joaquim para dormir? Por que não? Nós precisamos ajudar. Porque nesta hora que nós vamos colocar a Juquinha e a Terezinha para dormir, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por eles. Nós vamos abençoá-los. Papai, adquira o hábito de orar todo santo dia pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Todo santo dia. Adquira o hábito de orar por eles. Implante na sua casa a oração em família. Como é que é esse negócio? Vamos todos para a igreja, vamos orar dentro de casa. Não, pastor, dentro do carro, não. É dentro de casa, antes de você sair de casa. Orem todos juntos. Peçam para que Deus abençoe. Nós também para a igreja, sim, peçam para que Deus nos leve em paz e bênção. O pai está em casa, o pai vai sair. Pai, ore. Abençoe para a esposa que vai ficar com os filhos que vão ficar. Ensine a esposa, vai adquirir o hábito também. O papai já sai do trabalho, mas o Juquinha está em casa e o Juquinha vai para a escola. Ore pelo Juquinha que está indo para a escola, abençoe. Você também ore, mamãe. Ah, você está em casa, papai, mamãe, todo mundo em casa. E aí pede Juquinha para ir no supermercado, né? 1 quarteirão de casa. Ore pelo Juquinha que vai sair a 1 quarteirão de casa. Você já viu a história de alguém que saiu 1 quarteirão de casa e nunca mais voltou? Já ouviu? Já? Então você tem que orar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os dias são maus, irmãos. A Bíblia diz orar sem cessar. Então abandone essa ideia de que orar é fanatismo, porque não é não. Precisa orar. Sabe qual foi o último dia que eu orei com o Alexandre, meu filho, e com a Isabela? Os dois se casaram com a mesma idade. Isabela é um ano mais velha que o Alexandre. Ela tinha 27 anos quando se casou, assim como ele. O último dia que eu orei com eles na minha casa, antes de tudo isso, sabe que dia foi? Na véspera do casamento deles. Porque mesmo nessa idade, já jovens, prontos para o casamento, eu orava por eles. Pai, você precisa se fazer presente na vida do seu filho, não importa a idade dele. Não vou falar mais, porque demanda muito tempo. Está dentro do livro que eu vou lançar dentro de alguns dias. Também, o ministério sacerdotal, ele implica em unção e imposição de mãos. Você precisa ter na sua casa o óleo da unção. Esse óleo você precisa ter na sua casa. Você tem que ter, meu irmão, um óleo de unção na sua casa. Homens, você precisa de ter. E você precisa orar e ungir com óleo quando tiver alguém enfermo na sua casa. Ah, pastor, você que quer? Eu tenho que pegar esse óleo aí que você está segurando, porque esse óleo, o pastor Mário, ele ungiu, ele orou, e esse óleo é santo, esse óleo aí está beleza. Tudo bem, você pode pegar um pouquinho desse óleo e levar para a sua casa. Aí um dia o óleo acabou. Pastor, não tem mais óleo aqui, então não dá para ungir. Como não? Você pode ter o seu óleo de casa. Sabe? Não tem que ser. Pode ser esse aqui, mas obrigatoriamente não tem que ser. Você entendeu? Você tem autoridade que Deus colocou nós homens como cabeça do nosso lar. E nós temos autoridade. A família está clamando para que o homem assuma a sua função espiritual dentro de casa, a função de sacerdote, meu irmão. Se você não tem tido essa função, minha irmã, presta atenção, viu, minha irmã? Se o que eu estou dizendo aqui está assim, aquela carapuça está servindo direitinho do seu marido, olha, por dentro, você pode estar falando assim, amém, Senhor, fala Jesus. Mas lá na sua casa, você não tem que falar nada disso com ele, não, entendeu? Porque o homem é o seguinte, ele sabe que está errado. Se a mulher cismar de cobrar dele, falar dele, aí que é pior. Ele sabe que está errado, sabe que não está fazendo o que tinha que fazer. A esposa falou, aí que detonou tudo. Então ore, apenas ore, amém, irmã? Glória a Deus. Jesus, que bom que você ouviu a minha oração. Meu marido agora vai começar a orar por nós. Ele vai começar a ungir um óleo de madrugada, 3 horas da manhã.
A sua esposa acorda você dizendo que está com fortes dores de cabeça. Já tomou remédio e tal, mas nada passou. Aí você diz, eu tenho uma ideia. Vou ligar para o pastor Mário. O pastor Mário é o seguinte, ele ora e as coisas acontecem, Deus age. Aí liga, 3 horas da manhã. Ei, pastor Mário, graça e paz. Pode falar, pastor? Porque quando você liga no celular, você tem que perguntar se a pessoa pode falar. Pode falar, pastor? 3 horas da manhã. Aí o pastor, quem está falando? Até que ele acorda, né, pastor? Pastor, sabe o que é? É que a minha esposa está com forte dor de cabeça. E eu queria que você orasse por ela. Mas não precisa de vir aqui em casa não. Só oração, oração da fé, né? Vai curar os enfermos. Eu creio na sua oração. Só um minutinho, vou pôr o telefone no ouvido dela. Meu bem, é o pastor Mário. Pode orar, pastor. Aí o pastor vai orar. Ora. Ô bem, já acabou de orar. Ô pastor, obrigado, viu? Valeu, obrigado, Deus te abençoe, boa noite. Bom descanso e bons sonhos, viu? Eu te amo, viu, pastor? Será que você ama mesmo, seu pastor? Meu irmão, em nome de Deus, ame o seu pastor, deixe o seu pastor dormir, deixe o seu pastor descansar. Existem muitos homens que não se conscientizaram da autoridade que você tem. Você tem autoridade, irmão, ora. O sacerdote, unção, imposição de mãos e intercessão. Mas Deus também nos deu a função de profeta da nossa casa. O sacerdote apresenta a família ao Senhor. O profeta apresenta Deus para a sua família. Meu irmão, nós temos que ser assim com Jesus. Faz assim, todo mundo. Assim com Jesus. Sabe o que é isso? Fulano é assim com fulano, com ciclano. É chegado, né? É o cara. Tem que ser nosso marido dentro de casa. Conhecer a palavra, conhecer a Bíblia. Se eu conhecer a Bíblia, eu vou ter como compartilhar com a minha esposa, com os meus filhos. Mas como é que eu vou conhecer a Bíblia se eu não ler? O homem tem algumas boas desculpas para não ler a Bíblia e para não orar. Ele diz assim, eu deito muito tarde e levanto muito cedo. Então não dá tempo de orar, nem de ler a Bíblia. Mas tem tempo de tomar café, de lanchar, de almoçar, lanchar de tarde, jantar, assistir jornal, né? E no dia que o seu time joga, pode nem televisionar, mas ele vai com o radinho e ele para 1h30 para escutar o jogo. Fora o dia que o time ganha, que ele está todo animado, ele ouve todos os comentários, ouve a reprise dos gols e diz que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Toma, como diz o pastor Silas Malafaia, toma vergonha na cara. Meu irmão, nós precisamos cumprir com a nossa função de profeta, de sacerdote e de homem que ama a nossa esposa. Amém, homens? Glória a Deus. Os homens agora. Glória a Deus, homens. Aleluia. Tem várias outras questões, não vou falar qual do tempo. A mulher. O que a mulher pode, deve, precisa fazer para ajudar a salvar a sua família e para que o seu lar seja um local de adoração? A propósito, quando nós falamos sobre a mulher, tem um DVD de mensagem que a Yara ministrou. Neste século, eu submissa, sim. Em pleno século XXI, você precisa ser submissa. Porque a Bíblia diz que você deve ser submissa da mesma maneira que você tem disposição para ser submissa a Jesus. Então a mulher precisa conhecer e amar profundamente a palavra, ler a Bíblia, buscar a Deus, viver e andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos o derruba. Você já observou que a Bíblia não fala nada do homem ter sabedoria para casa, mas sim a mulher? Por que disso, hein? Por que será? Irmãos, a mulher é o esteio da família. Se a mamãe está bem, está todo mundo bem. Se a mamãe não está, todo mundo fica mal. É ou não é? Não é verdade? Ah, pastor, mas aí exige muito da gente. Não tem culpa se Deus fez dessa maneira. E ele diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Né? Então você precisa conhecer a Deus profundamente
e amá-lo também. Viver e entrar no Espírito, conhecer e respeitar a posição do marido. E aqui vem a questão da submissão. E aí você vai incentivar o seu marido a ser um líder. Você tem que incentivar, porque tem uns homens que são assim, devagar, quase parando. Você, minha irmã, anda 120 por hora. E seu marido, quando muito, chega a 60. E aí você vai. Aí você, não, mas o fulano está muito devagar. Eu não aguento esperar por ele não. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Você sabia que, por exemplo, você se casou com alguém que é o seu oposto, não é isso? Né? Se você é uma mulher assim dinâmica, que corre mesmo e tal, certamente, quando você viu aquele rapaz quietinho, calmo, sereno, tranquilo, que falava aquela voz mansa, doce e suave, é o que te conquistou, não foi? Não é verdade? E o rapaz que viu aquela moça que ia para frente, que cantava, que pregava, gente, aquela menina que eu quero casar com ela. Os opostos se atraem. Só que depois de casado, se o casal não vigiar, aquilo que te conquistou pode se tornar um motivo de irritação. Tome cuidado. Então, minha irmã, quando você aprende a posição do marido, você tem que incentivá-la a ser um líder. E de repente ele vê esses fleumáticos melancólicos, que não sai do lugar, que não faz nada, você vai interceder por ele. Você vai incentivar o seu marido a ser um líder. Até a palavra fracassada, tá vendo? Então é o seguinte, olha, você tem que incentivar o seu marido. Se esse marido não tem aquela disposição de ser um líder, você vai incentivar pela oração, entendeu? Primeiro é pela oração, intercedendo. Sendo sábio, eu já falei, evite críticas destrutivas. Meu marido, eu vou te falar, ele é um lambão, desbaselado. Mas conversa com ele. Fala assim. Dá para ver direitinho, né? Então é o seguinte, minha irmã, vou contar a experiência para vocês. Quando eu não sei o que acontece na minha casa. Eu sou muito cuidadoso com a casa. Mas quando eu chego na pia com ele para lavar a mão, para lavar o rosto, não tem jeito, pastor José. Não sei o que acontece, eu moro a pia, mas eu gosto de secar a pia. Tem dia que eu esqueço de secar a pia. O que ela fez? Colocou um humor na história. Entendeu? Apesar de eu ser muito cuidadoso, tem hora que eu esqueço e deixo a pia molhada. E às vezes seu marido é um lambão, que faz coisas piores. Homens, deixa eu só dar uma que eu lembrei aqui, eu vou começar a falar isso para os homens. Aqui, vamos aprender questões básicas de higiene, que muitas vezes isso atrapalha e tira a paz do coração da nossa esposa. Na hora que a gente vai no banheiro fazer xixi, levanta a tampa do vaso, as duas, tá bom? Tá? Dá descarga e você abaixa a tampa do vaso. Amém, homens? Glória a Deus. E vamos fazer xixi dentro do vaso. Olha, se tem uma coisa que me desanima quando eu vou em aeroporto, restaurante, na hora de fazer xixi o mictório. Igrejas também, viu? No chão todo molhado. Não é possível como é que acontece. Isso acontece dentro de casa. E aí, meu irmão, o que você vai fazer? Ensina, conversa, com carinho, entendeu? Seja sábio. Você não vai ficar falando do seu marido para outras pessoas. Não, falando de tal um lambão. Aí você expõe a privacidade do seu marido, não faça isso. Faça o seu marido ser respeitado por você e pelos seus filhos, não permita a interferência de terceiros. Tá? E finalizando aqui, viu? Os filhos eu já falei, né? A questão da obediência, da honra aos pais, da colaboração com o andamento da casa. Os homens, procurem aprender a serem verdadeiros homens, buscando no seu pai o seu exemplo. E as meninas se interessem em aprender a serem boas donas de casa. Você quer casar? Tem que aprender a cozinhar. Tem que aprender como colocar uma mesa. Tem que aprender a fazer compras. Tem que conhecer carne. Mamãe, tem que ensinar.
A família está clamando, queridos irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, falando para as famílias. Vai nessa tua força e salva as famílias. Você pode, você deve, você precisa fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Se coloque de pé, por favor. Nós vivemos num momento, uma época, em que muitos lares estão desestruturados. Vivemos numa época em que muitas famílias estão sendo destruídas, e até mesmo famílias cristãs, famílias evangélicas. E eu quero nesta hora orar por você. Eu não te conheço, não conheço a sua casa, não conheço o dia a dia da sua família, mas você se conhece. Eu quero orar por você. Você que sabe que você tem falhado na colaboração de ser um agente de transformação da sua família, para que você possa ajudar a sua família, salvar a sua família, abençoar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Eu quero orar por você. Quero ministrar sobre a sua vida. Está quente, está calor, mas eu vou fazer, pastor, me permita aqui, eu quero te contar para você vir aqui à frente. E aí você vai dizer assim, olha, eu tenho coragem de reconhecer que estou falhando e eu preciso. Mas você pode vir sem vergonha nenhuma. Tem gente que fica com vergonha. Fica com vergonha e perde a oportunidade, perde a bênção. O que Deus quer é que nós sejamos humildes e reconhecer as nossas falhas. E eu estou falando aqui para maridos, estou falando e fazendo esse apelo para esposas, para filhos e para filhas. E você sabe, você pode até não vir, você está com vergonha, mas Deus sabe, o diabo sabe também. Então eu gostaria que os irmãos cantassem rapidamente uma música aqui. Vem rapidamente, não demora não. Olha, eu tenho o entendimento, o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui, que existem mais pessoas para vir. E se você não vier, você estará perdendo essa oportunidade. Pode chegar bem mais para frente, bem mais para frente. Isso. Vem aqui, aproveite, seja humilde e aproveite essa oportunidade de bênção que Deus está dando para você, para que você possa receber essa oração e para que as coisas mudem dentro da sua casa. Deus quer fazer algo novo na sua casa, na sua família. Vocês aqui à frente, fiquem com os olhos fechados, a cabeça curvada. A igreja toda orando em nome de Jesus. Toda a igreja orando. Ore você. Você que está tudo bem em casa, ore. Ore para que Deus preserve. Ore para que o Espírito Santo de Deus proteja da sua vida, da sua casa, da sua família. Vai, já não quero ser igual. Tempo de Deus para a sua vida. Você que me assiste nessa mensagem, é tempo de Deus para a sua vida também. O Espírito Santo de Deus fala com você. Dobre o seu joelho na sua casa, ore, reconheça que você precisa de mudança de atitude para salvar a sua família. Pai, em nome de Jesus, colocamos em tuas mãos essas vidas que aqui estão.
reconhecendo que tem falhado em alguma área da sua vida familiar. Nós ministramos e profetizamos em nome de Jesus, pedindo que o Teu Espírito Santo continue envolvendo na mente e no coração, e que nós possamos ver o resultado no dia a dia dessas famílias, e que a glória do Senhor venha a ser manifestada, o nome do Senhor exaltado e glorificado. Guarda-os, livra-os de todo mal, livra essas famílias de todo mal e abençoe para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você precisa de pedir perdão, peça perdão do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Peça perdão, tá? E tudo vai melhorar para a glória de Deus. Amém? Pode voltar para os seus lugares, pode voltar.